dia 1, ele é uma bênção. E a gente tem falado com vocês a respeito da graça, mas a gente está construindo o entendimento para fundamentar bem quando a gente entrar, então, assim, né, de corpo e alma, mergulhar de cabeça no assunto da graça. Nós olhamos os 3 tempos, nós olhamos o tempo antes da lei, o tempo da lei, e nós estamos nesse tempo da lei. A gente percebeu que no tempo antes da lei, nós temos o tempo lá que Deus criou o homem e a mulher e o fez, tem a história de Noé, vai lá em Adão, e esse período antes da lei termina, lógico, em Moisés, quando nós temos o decálogo, os 10 mandamentos. E quando nós estamos olhando o tempo antes da lei, nós estamos observando o pecado. Deus chamou o homem e deu um propósito a esse homem, para que ele fosse a imagem e semelhança de Deus na terra. Esse homem pecou, foi destituído da glória de Deus, está lá em Romanos falando sobre isso, e agora esse homem em pecado, ele teve o quê? A sua natureza pecaminosa. Então este homem, ele não consegue mais corresponder aos propósitos eternos de Deus. Então passa-se o tempo, Deus faz uma chamada em Abraão, onde sobre Abraão todas as famílias da terra seriam benditas, e ali já está uma demonstração de uma graça, que ela sai do povo judeu e ela tem essa extensão de todo o povo, porque ali aquilo que a Bíblia fala dos gentios. Então nós temos em Abraão uma dimensão maior, né, dessa graça de Deus que alcança a todos. Chega Moisés, e Moisés então vai entregar o decálogo, os 10 mandamentos, né? E quando chegam os 10 mandamentos, nós temos a lei de Deus, ou a lei de Moisés. E a nossa pergunta é, né, a lei. Bom, no período da graça que nós estamos vivendo, que começa com o nosso Senhor Jesus Cristo, essa lei, ela está valendo, ela não está valendo? Essa lei, ela foi caducada ou não foi? Como que funciona a lei dentro do ambiente da graça? Então, a gente está nesse assunto, nós estamos falando justamente sobre esse assunto, e na terça-feira passada nós falamos do caráter profético da lei. E hoje nós vamos falar sobre a mudança da lei. Eu quero hoje trabalhar com vocês a mudança da lei, e nós vamos também trabalhar com você um pouquinho mais adiante a graça do Antigo Testamento. Então hoje a gente coloca um pezinho lá na graça no Antigo Testamento, entender que também no Antigo Testamento tem graça. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Amém? Amém, gente? Oh, glória. Então vamos lá. Então o primeiro texto, Hebreus capítulo 7, você que está com o seu caderninho, prepara o caderno, vai anotar bastante hoje. Hebreus capítulo 7, versículo 12. Vamos ver lá o que a Bíblia está falando para nós. Está lá, está ali na tela também, e fala assim: pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Amém? Então, quando se muda o sacerdócio, mudou também a lei. Então, o que a gente está olhando em Hebreus 7,12? Ele está afirmando para a gente, declarando que houve uma mudança, mas não a cessação da lei. A mudança não fez com que a lei fosse agora caducada, né? Agora não vale mais, não é isso. Mas houve uma mudança. Qual a razão dessa mudança? É o que nós vamos estudar agora, tá bom? Cutuca o seu irmão do lado e fala assim: qual a razão dessa mudança? Então não sejam indelicados, se a pessoa te fez uma pergunta, dá a resposta agora. Amém? Responda para ele. Então nós vamos olhar para a lei, os 2 aspectos da lei. A lei tem uma característica que ela é moral, fala comigo assim, moral, e cerimonial, fala assim, cerimonial. Então vamos pontuar o que é uma, o que é outra, para a gente entender. As leis morais, no hebraico, a palavra é mishpatim. Se eu estou falando certo, eu não sei, eu acredito que eu estou, tá? Mishpatim. E refere-se à justiça, no julgamento, e muitas vezes são traduzidas como as ordenanças de Deus. Para a gente ter uma noção mais clara, essa lei moral, ela está correlacionada com os 10 mandamentos. Mas existia também as leis cerimoniais. E essas leis cerimoniais você vai encontrar no livro de Levítico, você vai encontrar nas leis do tabernáculo. E essas leis cerimoniais,
elas são chamadas de ukim, ou shugá, em hebraico, que significa os costumes da nação. Dentro disso, nós temos assim, que são sacrifícios, está dentro da lei cerimonial, tá? Todo sacrifício praticado. Nós temos aqui as cerimônias sobre impureza, né? Então, você vai ver, por exemplo, né? Lembra daquele texto lá da mulher com fluxo de sangue que vai ter com Jesus? Ela é considerada como uma mulher impura. Uma mulher no ciclo da sua menstruação, ela era considerada impura, ela não podia se relacionar socialmente. Então, esse é um rito que é um rito cerimonial, tá legal? Outro, por exemplo, de outro rito desse, seria as festas. Nós temos as festas dos tabernáculos, nós temos quais outras festas? Você lembra de algumas festas mais? Da Páscoa, a festa das cabanas, o Pentecostes, do Urim e Purim. Então nós temos as festas cerimoniais, elas também fazem parte de um ritual, né? de cerimônia. Restrições dietéticas, que é isso? O que eu devo, o que eu não devo comer. Então você vai lá, por exemplo, o livro de Levítico, por exemplo, ele está falando a respeito dos tipos de alimento que você vai comer. Então, por exemplo, por que o porco não come? Né? O porco era uma carne impura. E ele vai falar um pouco mais, né, a respeito das unhas fendidas, vai falar das aves. Então, é todo um cardápio específico que o judeu tinha, o que podia e o que não podia comer. Então, essas também são as restrições dietéticas, as roupas, e se inclui nisso, nas leis cerimoniais, aquilo que nós falamos sobre sábado, sobre circuncisão. Isso tudo faz parte da lei cerimonial. Tá legal? Por que é importante entender isso? Você vai compreender agora. Porque olha só que interessante. Na criação, quando Deus fez os céus, a terra, antes da lei de Deus, né, antes dos 10 mandamentos, melhor dizendo, Deus deu as suas ordenanças para que elas pudessem ser cumpridas. Bom, se Deus não tivesse dado uma ordenança, então não haveria também pecado. Mas Deus deu ordenança, então há o pecado. E olha o que está escrito em 1 João 3,4. Vamos lá, coloca lá. Eu vou adiantando aqui, fala assim, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Então veja, se Deus ao criar os céus e terra, criar tudo, Ele chama o homem a uma obediência, então a desobediência é uma transgressão a uma lei de Deus, correto? Sim? Só que essa lei de Deus, ela ainda não está especificada no decálogo. Então, quando eu estou falando da lei de Deus, talvez a gente associe rapidamente ao decálogo, aos 10 mandamentos. Mas a lei de Deus é aquilo que Deus disse. E quando Deus disse algo e aqui o homem transgride aquilo que Deus diz, ele está transgredindo uma lei, aquilo que foi falado por Deus. A fala de Deus é a expressão de quem Deus é. A fala de Deus, se é a expressão de quem Deus é, a fala de Deus revela o caráter de Deus. Então, quando nós estamos nesse lugar aqui, a gente olha para Adão e a gente percebe o seguinte, o Adão pecou. E ele pecou, ele saiu do paraíso, saiu da presença de Deus, ele teve a consequência do pecado, porque a Bíblia dizia, qual era a lei do pecado, né? A morte. Aquele que pecar vai morrer, correto? Então havia uma lei ali estipulada. Agora olha só que interessante, mas Adão pecou e não existia a lei de Moisés, correto? A lei de Moisés veio muito lá na frente depois, né? Então nós começamos a perceber que transgredir uma lei é transgredir aquilo que Deus diz. Então, subentende-se que Deus sempre esperou do homem uma relação de obediência e capacitou esse homem para obedecê-lo. Quando eu olho para o homem lá no Éden, esse homem é perfeito. Então, esse homem tinha todas as possibilidades de obedecer a Deus. O que acontece depois do pecado é diferente. Mas quando o homem estava no jardim do Éden e não havia comido ainda do fruto do bem e do mal,
Esse homem tinha uma relação perfeita com Deus. Esse homem não havia conhecido o pecado. Esse homem tinha uma relação na viração do dia com Deus. E esse homem foi criado para quê? Para um relacionamento com o seu adorador. Então nós estamos olhando um momento em que o homem estava cumprindo o propósito pelo qual ele foi criado. E esse mesmo homem dotado com habilidades de estar com Deus em relacionamento, foi dado a ele também todas as condições para que ele não pecasse. Mas esse homem pecou. A gente sabe da história, e porque ele pecou, você também sabe da história. Todos nós passamos a nascer do pecado, a nossa natureza foi corrompida. Aí sim, esse homem agora com a natureza corrompida, ele não consegue, ele está alienado, ele está separado de Deus, ele não consegue relacionar com esse Deus. Por isso, nós temos as leis, né, que vê as leis cerimoniais. A primeira questão que Deus faz, mata um animal, pega da pele do animal e faz roupa para o homem. Por exemplo, Deus está cobrindo o homem do pecado. Então a gente começa a perceber uma história onde Deus está tratando o seu povo e cobrindo o seu povo do pecado que ele havia praticado. E aí começa o sacrifício dos animais. E assim você conhece toda a história e chegamos até Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais. Vamos pensar agora sobre o assassinato, vamos tornar isso mais claro. Bom, quando aconteceu o primeiro assassinato na Bíblia? Você lembra? Me deu uma pane aqui, fala para mim, quando foi? Quando o Caim matou o Abel. Ou foi o Abel que matou o Caim? Agora eu botei uma pulga atrás de sua orelha, né? Não, foi o Caim que matou o Abel. Tá, eles eram o quê? Irmãos, você lembra o que aconteceu com Caim? Ele foi fugitivo, Deus colocou uma marca em Caim. E você vai perceber então que ele passa a ser errante na terra, fugitivo na terra, ele carregava uma marca. E de uma certa maneira, a punição que Deus deu a Caim se tornou um meio de entender e compreender que assassinato é pecado. Tudo bem? Então veja, quando eu pego o assassinato antes da lei, já era uma lei? Consciente? Sim ou não? Sim. Aí nós vamos para o decálogo, e lá está escrito assim, não matarás. Então aquilo que foi falado antes da lei, na lei agora ela entra. Então está lá, na lei de Moisés, não matarás. Ok? Então você vai perceber aqui, que nesse caso do assassinato, a gente consegue observar antes da lei mosaica que já havia essas instruções contrárias ao homicídio. Portanto, quando foi escrito nas tábuas da lei, não matarás, não se tratava de uma instrução ou um valor. E mesmo depois do fim da lei de Cristo, de Moisés, né, em Cristo, não significa que essa restrição à prática do homicídio tenha sido suspensa. Então vamos lá, vamos entender. Então a lei de Moisés se cumpriu em Cristo, tá ok, a gente já entendeu isso. Terça-feira passada nós falamos da profecia, né? da lei, ela termina em Cristo. Então se ela termina em Cristo, então eu estou liberado para matar, ué. Se a gente olhar assim só para essa lei aqui, a gente fala assim, pô, então ela caducou, então agora eu posso matar. Pode ou não pode? Não. Então abra, por favor, o texto de Apocalipse 21:8. Vamos ver o que está escrito lá. Olha lá. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veja aqui, ali está falando que o assassino, que é o exemplo que a gente está pegando aqui, também na nova aliança, no Novo Testamento, há uma proibição. Agora, o assassinato está para a lei cerimonial ou para a lei moral? Para a lei moral. E aqui tem uma chave. Mas antes de ir para essa chave, eu vou no outro texto, Tiago 4,12, que fala assim, um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer.
Tu, porém, quem és que julga o próximo? Quem é o legislador? É aquele que faz a lei, correto? E esse legislador é quem? É Deus, cuja sua natureza é o quê? Temporal? Temporal, gente? Ela é o quê? Se não é temporal, ela é eterna. Portanto, a lei do Senhor, ela é o quê? Ela é eterna. A lei de Deus é eterna. Então, quando Deus cria o homem do pó da terra, Ele também criou esse homem com uma certa medida de uma consciência daquilo que é certo, daquilo que é errado, e deu a esse homem a faculdade de escolher entre o bem e o mal. Vamos lá para Romanos 2,15. Vamos ver o que está dizendo lá. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então vamos lá, vamos por parte para a gente entender esse enredo aqui. Quando Deus cria o ser humano, Ele cria o ser humano com uma medida de uma consciência do que é certo e do que é errado. A lei de Deus é aquilo que Deus expressa e fala. Deus disse que se o homem comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, morreria, porque o salário do pecado é a morte. Há uma lei de Deus aqui. O homem faz justamente aquilo que Deus diz para não fazer. Ele encontra a morte. E aí, dentro desse arquétipo, dentro das histórias agora, nós vamos ver o homem tentando se salvar a si próprio, se redimir, através de ritos e tudo mais. Mas quando chega o decálogo, então tem a lei de Deus. E a lei de Deus também trabalha preceitos que são morais. O que a gente quer dizer com isso? Então, se a lei ela tem um preceito moral, e o processo moral é de quem Deus é o caráter de Deus, então essa lei ela não é revogada. Agora, o que se caducou na lei então? O quê? As leis cerimoniais. Então, aquilo que Deus diz, não matarás, não adulterarás, né? Não roubarás, tudo isso é uma lei moral. Essa é a expressão de quem Deus é. E essa lei, ela não foi revogada, ela se cumpre. Ela não foi retirada, ela se cumpre. O que se termina, então, na mudança do sacerdócio, a lei que é mudada no sacerdócio, é justamente, né, os focos que são os elementos cerimoniais da lei. Coloca para mim agora Colossenses 2, versículo 16 a 17. Vamos ver lá. Então, veja, enquanto... já está lá, 2,16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida. Comida e bebida é o quê? Lei cerimonial. Ou dia de festa é o quê? Ou lua nova ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra do quê? Das coisas que haveriam de... Porém, o corpo é de Cristo. Então, se é sombra, o que é? A sombra anuncia o quê? Uma imagem. A gente estudou isso na terça-feira passada, né? A sombra é uma distorção de uma imagem. Há uma essência que é colocada sobre luz que gera uma sombra. Quando Cristo vem, então ele traz luz e clareza às coisas como de fato elas são. Então, quando ele está falando da lei cerimonial, a lei cerimonial ela tem a sua importância, porque ela é uma sombra. Ela anunciava daquilo que haveria de vir. Então, Cristo veio. E Cristo vem da ordem de Melquisedeque, que está lá no texto, por exemplo, de Hebreus 7, 11 e 12, vai falar assim: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele está baseado o que o povo recebeu da lei, que necessidade haveria que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente também se muda a lei. Cristo sacerdote, da ordem de Melquisedeque,
100 dias. Então, em Cristo se muda a lei. Qual lei? Qual lei? Opa, então a lei cerimonial. Aquilo que era sombra, mas a lei moral continua vigente. Não caducou, não foi revogada. Então veja, aí, quando você abre, por exemplo, lá, a gente lê o texto de Colossenses, ele não está dizendo assim, por exemplo, ninguém vos julgue por prostituição, por idolatria ou roubos. Está falando a respeito das festas, que a gente leu ali, das comidas, das bebidas, né? Que são os ritos, são os símbolos proféticos que já se cumpriram. Então, em razão disso, torna-se completamente desnecessários. Vamos fazer uma leitura por dias atuais. Então, quando nós estamos falando da lei cerimonial, o que nós podemos pensar hoje a respeito de lei cerimonial? Eu vou contar uma história para vocês, e sem falar a procedência da igreja desse irmão. Quando eu pastoreei no Espírito Santo, nós recebemos uma família. Eles já vinham de uma outra igreja e caminhando com a gente já há um ano. E um dia ele falou comigo assim, pastor, vocês são diferentes. Eu falei assim, me explica o diferente. Ele disse assim, não, porque aqui vocês podem usar isso, vocês podem vestir isso, vocês podem fazer aquilo. De onde eu venho não pode fazer isso. E eu falei assim, tá, me explica melhor isso. E aí ele me disse que um dia colocaram ele em disciplina, porque ele estava na sua casa, num calor do Espírito Santo, né, que é igual ou maior do que aqui, a vantagem que lá venta, no calor do Espírito Santo, ele estava no quintal da sua casa, pegando as folhas que caíram das árvores, e ele tirou a camisa. E ele estava lá, varrendo. Passou o irmão, viu ele sem camisa. Ele foi e denunciou ao pastor, e o pastor colocou ele em disciplina. Eu parei e falei assim, como assim? Você entrou em disciplina porque você estava sem camisa na sua casa. E lá não pode. Mas andando um pouco mais com ele, nós percebemos que a situação desse irmão era muito mais de cumprir ritos, mas ele tinha deficiências no caráter. E aí eu falava com ele assim, irmão, o que a gente entende da santidade não é simplesmente usos e costumes. Lógico, nós somos moderados da forma como nós nos vestimos, mas não é isso que te torna santo. Santo é aquilo que Deus te torna no seu coração. E aquilo que Deus torna você como santo te faz você mais semelhante a Jesus. Lembrei de um outro caso aqui, as moças vão gostar dessa história. Eu fui visitar uma casa de um irmão da igreja. Ele tinha uma filha também de uma outra religião. E aquela moça, ela foi ofensiva comigo. Eu cheguei e ela falava comigo assim, aí pastor, estou desde manhã, e eu estava lá, era 4 horas da tarde, de um sábado, ela falava comigo assim, estou desde manhã cuidando das minhas unhas, e mostrou a unha dela. Lavando meu cabelo, e mostrou o cabelo dela. Está vendo, eu não preciso para eu ficar bonita, eu não preciso pintar as minhas mãos, meus dedos, e nem gastar dinheiro no salão. Aí eu olhei aquilo, só pensei, eu não fui ofensivo com ela, não deveria ser, né? Cada um anda na sua medida de fé, de entendimento, eu entendo isso, mas eu pensei comigo assim, rapaz, ela está doida para pintar a unha, e está doida para ir no salão, porque a vaidade grita tão alto como a vaidade de quem ela condena. Problemas do coração. Entende? Então, por que eu gosto de fazer esses entrelaços aqui? Porque, na verdade, quando a gente começa a falar essas coisas, estudo teológico, você acha que isso daí só era lá naquele tempo. Não, está nesse tempo. Então, eu gosto de trazer algumas situações para você ver como que isso aplica nos dias atuais. Você já viu aquele irmão que fala assim, eu desci as águas, fui batizado, fique tranquilo que eu estou salvo. Ele está acreditando a sua salvação no cumprimento do rito. Entendeu? Não é Jesus, é o rito que ele fez. Então isso é cerimonial, e é contra isso que
Paulo ele dialoga, é contra isso que Paulo fala, por exemplo, aos irmãos de Colossos, que é a carta a Colossenses, ele está falando sobre isso. Eles começaram bem e estão terminando mal, e começar bem que eles começaram na graça, estão indo para a lei, então agora eles estão se circuncidando, por exemplo, eles estão fazendo as festas, eles estão fazendo tudo aquilo que não era para fazer a lei cerimonial, e aí ele dá aquela bronca lá nos irmãos de Colossos, né? Então, se você quer saber um pouquinho mais, leia Colossenses todo, e você vai ver a advertência que Paulo faz aos irmãos de Colossos, o qual ele havia ganho para Cristo. Amém? Deu para entender um pouquinho? Glória a Deus, aleluia. Amém. Aí fica mais fácil assim para a gente entender, não fica? Tá, então olha, deixa eu ver onde que eu estou. Tá, então eu vou passar agora para os mandamentos de Cristo, tá bom? Aqui ficou claro isso? Amém? Então vamos pensar os mandamentos de Cristo. Bom, então a gente tem aqui a palavra. Quando há mudança de sacerdócio, há mudança da lei, tudo bem. Bom, a lei mudou, você já entendeu o que mudou na lei. As leis morais permanecem, as cerimoniais se findou em Cristo, ok? Então veja, agora, acabou a lei? Sim ou não? Por que não acabou? Agora eu peguei você, hein? Hã? Foi renovada? Me explica esse negócio de ser renovado. Ok. Isso. A gente pode dizer numa palavra mais atual, ela foi atualizada. Porque Jesus ele fala assim, novo mandamento eu vos dou. Então veja, ele está atualizando agora. E você citou o texto de Mateus, e é verdade. Vamos pegar Mateus 5. Lá em Mateus 5, o texto novo mandamento vos dou a vocês, está em João, capítulo 13, versículo 34, tá? Então vamos lá. Agora olha que legal. Quando a gente tem Mateus 5, nós temos um diálogo de Jesus no Sermão do Monte. E Jesus usa a frase assim, vocês ouviram o que foi dito por 6 vezes. E todas as vezes que ele fala, ouviram o que foi dito, ele está fazendo a correlação dela com a porção da lei de Moisés. E tão logo depois que ele fala isso, ele também dá uma declaração, ele fala assim, mas eu digo. E com isso ele está sinalizando aquilo que a gente está falando da atualização. Então vai para mim, Sofia, no Mateus 5, 21. Vamos pegar só uns textos aqui, só para você ver, depois você pesquisa em casa. Olha lá, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem disse isso? Moisés. Decálogo aqui, tudo bem? Os 10 mandamentos, não matarás. Você consegue entender isso aqui? Ok. Então, e quem matar estará sujeito a julgamento. Avança um pouquinho, vai lá, vai no 22. Eu, porém, atualização, vos digo, todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Essa atualização foi para mais, foi para menos. Meu Deus, aí você fala, meu pai, quantas pessoas eu chamei de tolo? Olha lá, vai para o fogo no inferno. Então veja aqui. Então você vai ver que essa é uma temática de Mateus 5. Ele está falando, você ouviu o que foi dito, mas eu vos digo. Então, de uma certa forma, Jesus está fazendo uma atualização do decálogo. Ele não está descartando, agora ele está trazendo as coisas para o coração. Quando ele fala de intenção, ele está falando do coração. Ele está falando daquilo que está dentro. Por que ele fala as coisas do coração? Porque ele é aquele que muda o coração dos homens. Porque ele é aquele que tira o pecado do mundo. Porque é aquele que morreu por mim e por você. Porque ele é aquele que nos santifica, e ao nos santificar, nos leva de novo ao propósito. Ele é aquele que pode nos dar um coração de carne.
Então, o que Jesus vai tratar é o problema do coração, é o problema do pecado humano. Agora, em Cristo Jesus, nós recebemos, já disse isso para vocês, uma nova natureza. Eu tenho a natureza divina e tenho a natureza pecaminosa dentro desse corpo. E qual o alimento mais é que vai ficar mais forte? Entendeu? Mas eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus, justificado por Jesus Cristo, não pelas minhas próprias obras, mas justificado por aquilo que Cristo fez na cruz. E através dele eu recebi um novo Espírito, do qual eu clamo, Abba, Pai. Então agora eu tenho um contato direto com o Espírito Santo de Deus, que dentro de mim ele vai fazendo as minhas atualizações, ele vai me ensinando todas as coisas. Ok? Amém? Tudo bem, gente? Até aqui tranquilo? Vai falando comigo. Fala assim, amém, pastor. Tá, agora João 14, 21, 24. Jesus vai falar assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não os Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-se a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viveremos para ele, faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Qual é o padrão de relacionamento que Jesus está inaugurando? Se o padrão do relacionamento com Moisés era o cumprimento da lei que não se cumpria, qual é o padrão agora? Vai lá, do relacionamento que Jesus está nos colocando. Em qual nível? Na relação do amor. Então o que acontece? A resposta é a resposta de amor que devemos dar a Cristo. Logo, se obedeço Cristo porque o amo, e o amo porque obedeço. A obediência não é como medo do inferno. A obediência não é medo da punição, mas é um vínculo de amor. Deus me ama e eu amo Deus. E porque eu amo, eu obedeço. E obedeço porque eu o amo. Então, quando Cristo ele veio trazer aí a graça, um padrão de relacionamento de um pai com filho. Um padrão de relacionamento baseado em amor. Então agora eu conheço Deus, porque Ele está dentro de mim, o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim. E o Espírito Santo de Deus me ensina todas as coisas. Você entende isso? Amém? Então veja a mudança, você tem que perceber isso. Por que você tem que perceber isso? Porque nós estamos no século 21, 21 mesmo, né? Nós estamos no século 21 ainda, e nós temos ainda um monte de gente que tem a premissa de merecimento. Eu preciso fazer as coisas para merecer. Tem um monte de gente que ainda funciona na cabeça de merecimento e na cabeça dos ritos. E quando eu começo a entender isso, eu falo assim, rapaz, a graça significa que eu tenho um relacionamento com Ele, e eu não deixo de fazer as coisas, ou faço as coisas, porque eu amo Deus. E só ama Deus quem tem a palavra de Deus no coração. Aqui tem uma outra situação interessante, porque amar Deus não é quem ama Deus sentimentalmente. Vamos explicar isso. O que é amar sentimentalmente? O que você acha que é amar sentimentalmente? Como que é? A gente chora, né? A gente diz um monte de coisa, aquela questão. Eu sempre gosto, né? Sempre quando eu falo isso, eu penso aqui numa ilustração de certas coisas que eu já ouvi bastante, né? E eu sempre, quando ouço de outras pessoas falando isso comigo, eu falo assim, mentira. Falo dentro de mim, né? Falo assim, mentira. Talvez um dia eu falo com a pessoa, mentiroso. Você já viu gente que trai a esposa ou trai o marido? Já viu? Aí ele trai, a mulher ou o homem descobriu a traição. O que ele fala com a mulher? Mas eu te amo. Aí dá vontade de falar assim, mentira. Não ama. Não ama. Ele pode amar ele próprio, mas nunca amou ela. Porque o amor é doador. Está vendo como é que a gente bagunça algumas coisas dentro da gente? E por isso a gente confunde às vezes que a gente ama tanto a Deus, que a gente acredita tanto em Deus, que a gente chora porque Deus, isso, aquilo, tal. Mas a gente não conhece nem a palavra dele, meu.
Tem gente que fala assim, eu amo tanto a Deus, fala assim, abre tua Bíblia aí agora. Vamos fazer esse teste agora. Abre sua Bíblia aí no Evangelho de São Sebastião, capítulo 3, versículo 5. O camarada que nunca leu a Bíblia vai procurar o São Sebastião na Bíblia. Aí você vai falar assim, rapaz, aí você vai ficar rindo dele. O pastor, não estou achando não. Eu falei assim, que absurdo, não tem São Sebastião aí na Bíblia. Eu pensei que tinha. Então veja, tem gente que é assim. Agora Jesus está falando que quem ama Ele, ouve e guarda as palavras. Aí eu gosto de entender assim, né, aquilo que texto que a gente leu, né, que a palavra de Deus está escrita no nosso coração, assim como Deus escreveu a palavra dele, as leis dele numa tábua de pedra, agora Deus imprimiu dele o Espírito dele, que é a verdade do meu e do seu Espírito. Elas estão dentro da gente. Por isso eu posso conhecer quem Deus é. E posso amar Deus por quem Ele é. Amém? Glória a Deus. Entendeu isso? Amém? Pergunta ao seu irmão assim, você entendeu? O que respondeu? Entendeu? Então tá bom. Então aqui está os mandamentos de Deus, agora tem os mandamentos dos apóstolos. Vamos ver os mandamentos dos apóstolos. Alexandre, você não me colocou tempo para mim, né? Não, mas aqui está tranquilo, eu estou marcando aqui, eu sei quanto tempo que eu tenho. Amém. A continuidade do que Cristo começou são os apóstolos, tá bom? Vamos pegar o texto aí de Atos 1, versículo 2 a 3. Atos 1, versículos 2 a 3. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. Volta só um pouquinho esse texto, vamos ficar lá. Não, no 2, isso. Olha o que ele deu ali. O que ele deu? Para quem? Por intermédio de quem? Quando é que ele deu isso aí? Antes de ser levado. Então vamos no 3 que vai elucidar isso. Vai lá. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante quanto tempo? E falando das coisas ao reino de... Irmão, presta atenção. Jesus morreu, ressuscitou, mas antes dele voltar para o Pai, ele passou 40 dias e 40 noites batendo papo com seus discípulos. E o que ele está falando com os discípulos nesses 40 dias e 40 noites? Ele está entregando para eles o quê? Os mandamentos pelo Espírito Santo. Então, Jesus andou com esses caras, morreu e antes de subir para o Pai, bateu papo com esse cara, fez resenha, comeu peixe na praia. Entrou dentro da casa dos caras. Não é? Aparecia de repente, mas sumia de repente. Mas quando ele estava com os seus discípulos, ele está falando o quê? Ele está preparando a igreja, a sucessão apostólica. Ele está trazendo para eles mandamentos. Então ele está passando para ele um cajado, a sucessão apostólica. Então está treinando eles. Depois ele é levado ao Pai. Mesmo depois que ele é levado ao Pai, vem o Espírito Santo de Deus, em Pentecostes. E eles nunca estão sozinhos. Então veja, aí nós temos o mandamento. E o que os apóstolos fazem? Eles ensinam. E quando eles estão ensinando aquilo que são os fundamentos apostólicos, aquilo é ensinado na geração dele, mas é passado para as próximas gerações. Então, por exemplo, nós somos uma comunidade apostólica. O apóstolo Jesus, com os seus apóstolos, ele trabalhou fundamentos doutrinários, teológicos, que nos fez ser quem somos. Então, nós não somos um povo qualquer, nós temos uma história. Nós temos uma história linda, que nos construiu quem somos. Então nós somos uma comunidade apostólica. Fala do seu irmão assim, fala assim, você é uma comunidade apostólica. Amém? Então vamos lá, e dentro disso, dessa comunidade apostólica, eles começaram a trabalhar conosco, né? Eu vou deixar um texto para você estudar, que é o texto de Efésios 2, de 9 a 21, aqui tem todo o fundamento dos 5 ministérios, tá? Eu não vou entrar nele não, porque ele é longo, eu não vou fazer com ele agora não. Então, o que houve, né? Então, nós temos também um fundamento apostólico. Em Romanos 3, 31, Paulo vai falar assim, anulamos, pois, a lei pela fé?
Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei pela nossa fé. Então essa comunidade apostólica é uma comunidade da fé. Tudo bem? Que confirma a lei pela fé. Então, olha que interessante, a palavra confirmar significa causar ou fazer ficar de pé, colocar, pôr, estabelecer, tornar firme. Todos esses significados da palavra confirmar não apontam para o fim da lei, mas para o seu estabelecimento e a sua permanência. Então, o apóstolo classificou essa nova lei como a lei da fé. Romanos 3, 27, coloca para a gente lá. Portanto, a única maneira de entender essa nova ordem e ordenança é por meio da compreensão da fé, aquilo que os apóstolos nos ensinaram. E nós vamos estudar uma característica apostólica, que é a imutabilidade de Deus, para você entender algumas coisas. Olha lá, onde, pois, a jactância ou arrogância foi de toda excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Então, nós estamos vivendo uma lei da fé. Tá ok? Nós acreditamos e cremos em Deus. E isso foi imputado para a nossa justiça. O justo viverá pela fé. Amém? Uma característica de Deus, fala assim comigo, Deus é imutável. Tiago 1, 17, fala assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tem um texto também interessante, que é de J.I. Packer, que ele fala assim, Deus não pode mudar para melhor, pois já é perfeito. E sendo perfeito, não pode mudar para pior. Então, o que está aqui? O que a gente precisa entender agora? Você já leu o Antigo Testamento? Já leu o Novo Testamento? O Deus do Antigo parece com o Deus do Novo? Não parece? O Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo? Ou é o mesmo Deus? Uma vez eu fui na livraria em Juiz de Fora, começando meus passos de fé, e não tinha internet, e eu sou do tempo que existia livraria, biblioteca, e eu fui numa biblioteca, e fui pesquisar. E quem já foi na biblioteca aqui? Levanta a mão, deixa eu ver aqui, vocês são velhos, hein? O Alexandre, você também, Alexandre? Não acredito, Alexandre. Não, o Alexandre é o outro lá, Alexandre. Vai ter outro Alexandre lá. Então, você já foi, Carol? Você também? Quem nunca foi na biblioteca, levanta a mão aqui. Só a Sofia. Não, você não foi porque você não queria ir. Pô, também não tinha, não? Tá, pô, brincadeira. Mas eu fui na biblioteca, eu lembro que o bibliotecário falou comigo assim, rapaz, esse negócio do Antigo Testamento não precisa, né? Eu falei assim, como assim não precisa? Não, é antigo. Se é antigo, a gente fica com o novo. Então, ele disse para mim o seguinte, não precisa ler o antigo, porque o antigo é antigo. Eu estava caminhando na fé, cara, e aquilo ficou na minha mente. Eu falei assim, cara, será que é verdade? Lógico que depois o Espírito Santo de Deus me chamou a atenção, eu falei, deixa de ser bobo, o cara é um esquizofrênico da fé e tal. Mas eu vou te contar uma história. No 2º século da era cristã, houve um teólogo chamado Marcião. E esse cara chamado Marcião, ele ensinava que o Deus do Antigo Testamento é Jeová. E o Deus do Novo Testamento é maior do que o Jeová do Antigo. Porque o Deus do Antigo, ele é mau, perverso, ele criou o mundo e colocou aqui no mundo, então ele vai dentro das filosofias da época, né, que ele fala que esse Deus do Antigo Testamento, né, ele se compara muito a Demiurgo, que é a construção de um Deus na filosofia grega. Então ele fala o seguinte, que não precisa do Antigo Testamento, o novo é o Deus restaurando o antigo, através do Deus de Jesus Cristo. Agora guarda uma coisa, que é o Deus bom, que no final todo mundo sai salvo. Entendeu? Aonde que vem essa teologia, que é da universalismo, né? É isso mesmo, Alexandre? Universalismo, ele está mais fresco de teologia, que no final todo mundo é salvo. Porque o Deus do antigo é o Deus da punição, mas o Deus do novo é o Deus da salvação.
E esse negócio entrou no segundo século da igreja cristã. E foi uma bênção. Por que foi uma bênção? Porque desde então não existia a catalogação do Novo Testamento, a harmonização do Novo Testamento. E você tinha as cartas, mas não havia o que nós temos hoje no Novo Testamento. Você tinha o Antigo Testamento, né, do Pentateuco e tal, e aleatoriamente eles ensinavam nas comunidades. E quando o Marcião vem com uma dessa, o Irineu e o Tertuliano, que eram os teólogos da sua época, eles combatem Marcião, e a igreja ela começa então a fazer a sua formulação de fé, os seus próprios documentos. Então nós temos o credo apostólico, que vem depois disso, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, e nós temos depois a harmonização do Novo Testamento. Por quê? Eu sempre aprendi o seguinte: aquilo que é natural dentro de mim e dentro de você, não precisa se escrever. A gente sabe e conhece a verdade. Mas quando o negócio começa a crescer, e as pessoas começam a te indagar, e as pessoas começam a contradizer você, você vai ter que fundamentar a sua crença. Então a história cristã, ela basicamente é assim. A história da criação, provavelmente, ela surgiu na deportação. Então, se foi animar o povo em fé, criou, não é o primeiro livro da Bíblia, agora me foge a minha memória, mas não foi Gênesis, o primeiro livro escrito, foi? Tem certeza disso? Então, segundo a Mileninha, foi Jó, o primeiro livro escrito. Não foi Gênesis, apesar de Gênesis ser o primeiro, que é do início, mas a formulação do início, fala, Vitor. Nos textos de Ruth? Então, vai no Dr. Google, pergunta aí. Ele ajuda a gente agora. Você sabe qual que é? Não, eu não sei. Não, ficar no chute eu já disse que eu não lembro. Eu só sei que Gênesis não é o primeiro. Tá? O senhor Google vai nos ajudar aí agora. Então, aí você tem as formulações de fé. Você já viu quando uma criança ela tem que lidar com a morte de um ente querido? Aquela criança pequenininha, e ela pergunta para o papai e para a mamãe assim: fulano morreu. Fulano foi para onde? Aí você, papai e mamãe, encosta a cabeça, você pensa: o que eu vou falar para esse menino? Alguns falam assim: virou uma estrelinha no céu. Aí mostra uma estrela, é aquela lá. Não tem nada de estrelinha no céu. Mas são perguntas assim, que se torna a formulação da fé. Bacana, né? Encontraram aí, gente? Encontrou, Vitor? Não, então na hora que você encontrar, você me interrompe aqui e me fala. Vamos pisar na graça do Antigo Testamento. Ainda tem um tempinho aqui. Qual é a confusão que está na cabeça do pessoal? Uma das principais confusões que está aqui na cabeça nossa é compreender o que a graça tem a ver com o juízo de Deus. Se tem graça, tem juízo? Subiu um nível. Mas na cabeça de alguns, o pastor Anderson Silva, ele fala dos pastores fofinhos, eles trabalham a questão de que no tempo da graça não tem juízo. Isso é um ensino perigoso, que não está de acordo com a Bíblia. Então vamos entender aqui, né? Enquanto uns acreditam que o juízo está relacionado somente ao Antigo Testamento e o amor pertence ao Novo, sendo Deus então imutável, a gente está trabalhando Deus imutável, como podemos atribuir alguma mudança de natureza ou até de comportamento desse Deus? Se Deus é imutável, mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, e não mudou. Agora, quando a gente vai olhar, por exemplo, a manifestação da graça, você tem manifestação de graça no Antigo Testamento. Quando Deus, por exemplo, ele foi para julgar a terra e ver o dilúvio, a palavra de Deus fala assim que Deus achou graça em Noé. Então, quando Deus, por exemplo, ele faz roupas para cobrir agora Adão e Eva, que havia acabado de pecar, é um ato de graça, de misericórdia.
E você vê que Deus, porque Deus é graça quem Deus é. Então Deus não está circunscrito a agir em graça somente no Novo Testamento. Agora, é verdade que no Novo Testamento há uma melhor elucidação sobre a graça. Mas isso não quer dizer que a graça não havia acontecido no Antigo. Da mesma forma que o juízo, ele é uma palavra mais citada no Antigo. Mas também no Novo Testamento se cita o juízo. Então, graça e juízo, elas andam juntas. Ok? Fala comigo que se andam juntas. Porque é quem Deus é. Então, pastor, existe juízo no Novo Testamento? Se tem. Olha só, vamos pegar um texto só. João 3,36 fala assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Agora nós vamos falar sobre a ira. Estava estudando um pouquinho sobre ira e descobri isso aqui. A ira de Deus tem a ver com a justiça. Deus é justo. A ira de Deus não é igual à ira humana. Como que a ira humana procede? Geralmente por vingança, fica irado. A ira humana não é justa. Ela surge da nossa concupiscência. Então não dá para você pensar em ira de Deus olhando a ira humana. Não se entende ira de Deus na prerrogativa da ira humana. Se você fizer isso, você vai errar. A ira de Deus é justa, é santa, não é vingativa. A ira de Deus tem a ver com a santidade de Deus, quem Deus é. Então, quando a gente está falando sobre a ira de Deus, a gente está falando sobre que a justiça de Deus, ela corrige na nossa vida, ou ela nos dá 3 recados, melhor dizendo. Primeiro recado que a justiça ou a ira de Deus dá. Primeiro, que Deus é justo. Fala comigo assim: Deus é justo. Segundo, é que precisamos corrigir nossa vida. Eu não posso sair fazendo o que eu bem entendo. Quer dizer, você pode até fazer, mas você tem uma consequência sobre isso. E terceiro ponto, o mal não vai valer a pena. Então, quando eu olho para a ira de Deus, eu aprendo essas 3 prerrogativas em Deus. Deus é justo, eu preciso corrigir alguma coisa na minha vida, e o mal não vai valer a pena. Tem alguns teólogos que ele fala o seguinte: você já ouviu aquela frase assim? Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Sabia que essa frase não está na Bíblia? Não está. E aqui é uma corrente teológica, né? Como é resenha teológica, eu vou tratar essas 2 linhas. Algumas pessoas falam que Deus ama o pecador, por exemplo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele fala do amor de Deus salvando. Outros trabalham que Deus, ele odeia o pecador. Deus não ama o pecador, Deus odeia o pecador, porque ele trabalha a antítese. Se Deus é amor, o contraverso é o ódio. Então, se Deus ele não tolera o pecado, ele não ama também o pecador. E dentro dessa linhagem, desse pensamento, então entende-se que a morte de Jesus na cruz foi para satisfazer a ira de Deus. Deus se satisfez a sua ira em Cristo, quando ele morre, porque ele levou sobre nós o nosso pecado. Então se satisfez a ira de Deus. Ok? Interessante isso. Se você me perguntar assim: pastor, o que você entende sobre isso? Então, vamos pegar Salmo 7:11, e depois já deixa aí no gatilho Salmo 5, 4, 6. Salmo 7:11, em ti, Senhor... Não. Isso, Salmo 7:11, é isso aí. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Paul Washer, ele fala que Deus está todos os dias irado. Olha lá, lê lá, que sente indignação todos os dias. Bom, não vamos dizer que ele está todos os dias irado, porque na compreensão que a ira se satisfez em Cristo, então agora já está mais manso, né?
Então, agora Salmo 5, 4, 6. Salmo 5, do 4 ao 6. Pois tu não és Deus que se agrada com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Estou até aí. Então você vê que Deus ele tem um caso com o pecador, que é o iníquo. Ok? Amém? E aí, o que você acha? Botei uma pulga atrás da sua orelha aí agora? Sim ou não? Agora é fato. O homem, o que ele faz é uma extensão de quem ele é. Não tem como você desassociar as obras do homem de quem ele é. Correto? Ok. Vocês querem saber o que eu acho? Não, não querem, né? Não, eu entendo que existe sim o amor de Deus, né? Deus, ele amou o mundo, está lá escrito, né? Deus é amor. Mas eu não posso olhar para Deus como sendo um Deus que ele vai ser complacente com o pecador. Eu não posso olhar para Deus como um Deus que vai deixar passar. O amor de Deus não é um amor de complacência. O amor de Deus é um amor de justiça. O que a gente precisa entender aqui? E esse ponto eu queria que você pudesse abrir um pouquinho mais sua mente agora. Talvez eu não vou conseguir falar tudo agora, já está chegando no meu final, mas eu volto no assunto na terça-feira que vem. Nós vivemos hoje numa cultura em que nós trabalhamos uma filosofia. As filosofias, elas mudam com o tempo. E a filosofia que nós vivemos hoje é que você não pode ser contraditório a ninguém. Na verdade, você precisa ser o mais amplo possível. E você não pode ofender ninguém. O amor não é mais ofensa. O amor, você tem que aceitar todas as pessoas do jeito que elas são, do que elas escolhem fazer. Hoje, por exemplo, você tem que medir suas palavras, porque dependendo do que você fala, você recebe um processo. Está falando, por exemplo, de um colégio cristão de Belo Horizonte. Eu li nas entrelinhas, se eu estiver equivocado, vocês me corrijam, mas foi multado a pagar 500 mil ao organismo LGBT, porque disse que o arco-íris é de Deus. Então, quando ele disse que o arco-íris é de Deus, não é isso, Carol? Quando ele disse que o arco-íris é de Deus, ele ofendeu a comunidade LGBT, que se sentiu ofendida e que trocou uma ação na justiça e ganhou a ação da justiça. Então, nós estamos falando a respeito do contraditório. E, veja só, então vou trazer um tema polêmico. O que é felicidade? A nossa felicidade, ela se baseia no simples fato de a gente poder fazer tudo que a gente quer. A gente é feliz fazendo tudo que nós queremos? Sim ou não? Não. Então, a pseudo-liberdade que é anunciada não traz liberdade. Traz uma escravidão. Mas o que é felicidade? O que é ser feliz? As coisas são tão voláteis, porque a pessoa fala assim, eu vou ser feliz quando eu casar. E depois ela está falando assim, eu vou ser feliz quando eu descasar. É ou não é? Você vê que a felicidade, ela é efêmera. Agora, o que é a felicidade? A Bíblia relaciona a felicidade como a alegria da salvação. E de uma certa forma, a Bíblia está falando que a sua alegria, ou a minha felicidade, está em Cristo. Se ela está em Cristo, ela está no cumprimento de um propósito. Eu sou feliz porque cumpro um propósito. Por isso você consegue pensar em Paulo e os discípulos de Jesus, dentro das prisões, sendo maltratados e felizes.
Porque a felicidade, ela não está circunscrita com o momento, mas a felicidade faz um cumprimento de um propósito. Quando a gente é assertivo nisso e fala assim, a felicidade ela está no cumprimento do propósito, então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, foi o que Paulo falou. Só que nós estamos vivendo numa sociedade e que felicidade está sendo sinônimo de liberdade, que nós entendemos como a libertinagem. Agora, pasme você, o que acontece em alguns círculos cristãos? Nós estamos abdicando de pregar o Cristo para não ofender. Mas fulano é bom, mas fulano é bacana, mas se ele não encontrar com Jesus Cristo, ele não vai ter o céu. E se ele não conhecer a realidade do seu pecado, ele não vai gritar pela salvação. O que na atual conjuntura o mundo está fazendo? Você vai olhar lá para a China. China não pode ter mais aplicativo de Bíblia no celular. Não pode mais ler Bíblia. O que eles querem tirar? O que confronta o mundo? Fala para mim, o que confronta o mundo? O Evangelho. O Evangelho ele é contraditório para o mundo. O que o mundo não quer ouvir? O Evangelho. Por isso, se ele puder tirar o Cristo do seu Evangelho, ele passa a ser aceito. Porque ele vai terminar dizendo assim, Deus é amor. Então, todas as expressões de amor são aceitas por Deus. Aonde que a Bíblia diz isso? Aonde? Como a gente não tem entendimento, conhecimento bíblico, a gente cai na falácia do sentimento do amor. E quando a gente cai na falácia do sentimento do amor, a gente não confronta mais ninguém. E quando eu estou dizendo para eu confrontar alguém, eu não estou dizendo ser mal educado. Não estou dizendo porque os confrontos que eu tive antes de conhecer Jesus eram só de gente mal educada. Ele me confrontava assim, você vai para o inferno. Eu retrucava, falei assim, vou para o inferno e lascava aquele palavrão. O cara vai me mandando para o inferno? Então a gente vai entender na terça-feira que vem que Deus não veio condenar ninguém, Deus veio salvar. Mas aquele que não entende e não recebe o Cristo, já está condenado. A missão de Jesus foi salvar. Mas nós vamos aprender na terça-feira que vem, eu vou passar mel na sua boca, já deu meu horário aqui. Você voltar na terça-feira que vem e trazer mais um. Nós vamos aprender na terça-feira que vem que tem juízo. No Novo Testamento fala do juízo. E a gente precisa entender isso. Pessoalmente, coletivamente, a gente precisa entender essa mensagem. Amém? Então, terça-feira que vem, coloca aí, Gilson, 3 pontinhos assim, continuação. No livrinho seu aí. Coloca aí, quem está anotando, continuação. Semana que vem eu vou falar sobre isso. Eu começo por aí e a gente avança um pouquinho mais. Tá bom? Amém? Glória a Deus. Você está bem? Vocês querem fazer pergunta? Terça-feira que vem vocês fazem. Então vamos ficar em pé. Vamos ter uma palavra de oração. A gente está terminando sempre com uma oração. Eu tenho falado com vocês que ninguém aqui é obrigado a fazer nada. E todas as vezes que eu peço para você orar com alguém, eu não estou obrigando você a orar com alguém. Quero que você fique muito à vontade. Se você não orar para ninguém, você vai ficar bravo comigo, pastor? Não vou ficar bravo com você. Amo você. Mas se você puder orar por alguém, você vai abençoar a vida de alguém. Porque eu aprendi também o seguinte, que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então, o que acontece? Eu quero fazer você ser um pouco cara de pau agora, né? Eu quero que você seja sem vergonha no sentido natural de ser sem vergonha. Mas você não é obrigado a fazer isso. Então, se você puder e quiser, dá uma saidinha do seu lugar, procura alguém agora. E quando você procurar essa pessoa, procura saber o nome dessa pessoa. E você vai fazer uma pergunta para essa pessoa. Eu posso orar por você? Como eu posso orar por você? Qual área que eu posso orar por você? Como eu posso te abençoar? Tá legal? Aí essa pessoa vai falar com você, olha, eu estou com um problema assim, estou com dor no pé,
meu problema é financeiro, eu quero casar. Não sei o que ele vai falar com você. Aí você vai abençoar ele agora, orando por essa pessoa, tá bom? Essa é a grande bênção que a gente faz. Poder orar com alguém é uma bênção. A gente pode abençoar alguém. E eu vou orar com você que está em casa, você que está na sua casa, e tem alguém ao seu lado. Se você puder agora abraçar essa pessoa, colocar a mão no ombro dessa pessoa, orar junto, vai ser uma bênção. Mas se você estiver sozinho e puder fechar os seus olhos, feche os seus olhos, vamos orar com e por você. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças pelo teu amor revelado em Cristo Jesus. O Senhor é Deus que nos aceitou em Cristo. O Senhor é Deus que nos fez para termos um relacionamento com o Senhor. O Senhor é Deus que nos fez para a bênção. E Pai, em nome de Jesus, eu quero me unir juntamente com esse meu irmão, essa minha irmã, que junto comigo ora, apresentando ao Senhor as suas causas, as suas lutas, as suas dificuldades. Sejam essas lutas, Senhor Deus, enfermidades, sejam problemas familiares, financeiros, seja o que estiver passando nessa vida, Senhor Deus, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos, na autoridade do Teu nome, Jesus, desligar tudo aquilo que é contrário ao desígnio e propósito do Teu coração. Doenças são desligadas agora, confusão familiar é desligada agora, em nome de Jesus, falência é desligado agora, em nome de Jesus, tudo aquilo que está bloqueando, impedindo que a bênção do Senhor chegue sobre a sua vida, nós desligamos na autoridade do nome de Jesus. E nós ligamos na sua vida cura no seu físico, nas suas emoções. Nós ligamos agora a cura do seu relacionamento familiar. Nós ligamos agora, em nome de Jesus Cristo, uma prosperidade também financeira sobre a sua vida. E que a bênção do Senhor, ela se multiplique sobre você. Que Deus te guarde, que Deus te dê paz, na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Se você já orou pelo querido e querida, aquele abraço gostoso. E não esqueça, né? Nós temos aí, né? Agora, eu esqueci de dar um aviso a você. Vou dar esse aviso e a gente já vai embora, tá? Quinta-feira agora, nós temos a nossa torre de vigia. A igreja está aberta de 6 da manhã até as 21 horas, para você chegar e orar. E a partir da noite, que horas, Alexandre? 7 horas, né, da noite? A partir das 19h30, nós temos um período de adoração na casa. Então, tira um tempinho e vem para cá orar, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do Filho, o poder e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com você hoje e sempre. Deus abençoe, queridos. Um bom final de noite. Fique na paz do Senhor. Vai na paz do Senhor.